Muito boa noite. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da obra O Céu e o Inferno. Hoje, 6 de março de 2025, vamos concluir o capítulo referente aos suicidas na obra O Céu e o Inferno, em sua segunda parte, parte dos exemplos. E hoje, mais uma vez, com esse abençoado grupo de colaboradores aqui, de corações sempre emanados, cada um trazendo a sua parcela e somando para esse resultado sempre tão positivo e que acrescenta para todos nós. Gostaria de convidar nesse momento a Ana para fazer a nossa prece inicial e em seguida o Rafa trazendo uma mensagem. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos fazer então a nossa prece. Convido a todos a fecharem os olhos, a pensar em Jesus, em Maria, nossa mãe, e agradecer a Deus pelo privilégio imenso de estarmos vivos, de estarmos todos reunidos em mais uma noite de estudo, estudando sobre a sorte do espírito no plano espiritual. E possamos, Senhor, aproveitar esse momento de aprendizado para também nos prepararmos para o nosso retorno, que se torna tão breve perante a eternidade. Que Deus abençoe a todos os espíritos, principalmente, que estenda a sua misericórdia diante desses enfermos da alma, que acabam recorrendo ao suicídio. Que possamos também sempre buscar a nossa renovação, a nossa saúde mental e espiritual. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Oi, gente, boa noite a todos mais uma vez. A mensagem hoje é do livro Amigo de Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel, Mensagem ante o Suicídio. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos, a se lhe configurarem no próprio ser na forma dos chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina e, por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que, em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provações sem causa e, em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho, invariavelmente,
dissolve quaisquer sombra que nos envolvam a mente. E por fim, consideremos, nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. Deus nos sustentará sempre. Obrigada, amigos. E vamos lá, o nosso primeiro relato hoje, um ateu, pela Gisele. Boa noite a todos. Desejo encontrar vocês com saúde, com paz e tranquilidade. Então vamos lá pro primeiro caso, que tem o título de um ateu. E no relato é nomeado o espírito como JPD, homem instruído, mas ele tinha muitas ideias materiais, não acreditando em Deus nem em alma. E após o seu desencarne, um tempo depois, se não me engano, 2 anos após a morte dele, um de seus parentes procurou a Sociedade Espírita para evocá-lo. E pelo que eu percebi depois no desenrolar da história, era a nora dele. E, mediante a evocação, foram feitas algumas perguntas e ele foi respondendo. Então, eu fui pensando aqui as respostas para ir colocando aqui o caso dele. Então, ele começa admitindo, né, que ele praticou o suicídio, e na evocação ele tinha dificuldade de se manifestar, né, a caligrafia muito grossa, irregular, quase ineligível. E ele demonstra muita irritação, e a irritação dele é tão grande que ele quebra o lápis e rasga o papel. E grande parte da irritação dele se dá porque ele estava sendo compelido a acreditar em tudo aquilo que ele não acreditava, né? Ele não acreditava na alma, espiritualidade, Deus. E aí ele relata que o motivo do suicídio foi um grande tédio e uma vida sem esperança. E no relato, Kardec então explica que não ter esperança causa um sofrimento gigantesco, ao qual o Espiritismo nos presenteia como consolador, pois com a esperança, buscar o suicídio não tem uma lógica, né? Não ter essa esperança traz um desespero muito grande, né, para a alma. E o espírito do senhor JPD, ele continua o relato dele narrando, né, o sofrimento, a dificuldade de que tudo que ele acreditava ali naquele momento, né, na espiritualidade, estava sendo negado. E por conta disso ele se sentia atormentado. E esse tormento dele se manifestava em sensações físicas. Então ele narra que ele sentia um braseiro muito grande na alma dele. E aí ele explica que essas ideias materialistas dele vinha de outras existências e que ele nessas outras encarnações tinha sido mal e que nessa última encarnação ele veio com essa incerteza da última existência, né? Então, como ele tinha essa incerteza, era uma prova para que ele confiasse em Deus, que ele buscasse, mesmo com essa incerteza, tirar esse orgulho, mas ele não conseguiu suportar essa prova e, com base nesse desespero, nessa insegurança, nessa falta de esperança, ele acabou cedendo ao suicídio, a tirar a própria vida. E aí, mais uma vez, o Kardec esclarece que nesse relato tem vários pontos importantes, mas que um dos pontos mais importantes seria a intuição, que foi retirada desse espírito para que ele exercesse essa confiança em Deus e para que ele pudesse dominar o próprio orgulho dele.
O suicídio foi por afogamento, né? No decorrer do texto, foi mencionado que foi um suicídio por afogamento. E aí foi questionado o que que ele imaginava se ele ia encontrar, e ele fala que ele imaginava que ele não ia encontrar nada, mas que o desespero dele bateu mais ainda quando ele percebeu que existe sim vida após a morte, né? Que existe a presença é, maravilhosa de Deus e que todas aquelas questões que ele sempre defendeu não tinha sentido nenhum. Então, ele se debatia muito com isso, né? O relato dele é sempre se debatendo com esse orgulho de não aceitar, né? Ele não queria aceitar a presença de Deus, a existência de Deus. O evocador, ele questiona sobre, nesse momento aí do diálogo, né? O evocador, dialogador, ele questiona se ele havia encontrado o irmão dele, e ele menciona que não, o irmão dele também era ateu, e que encontrar com o irmão dele mediante toda essa angústia ia ser pior. E aí ele pede orações, como a gente já viu em muitos relatos, eles pedem, né, orações e para que os espíritos encarnados pudessem refletir sobre espiritualidade e sobre Deus. E aí depois desse relato do JBD, foi evocado então o irmão, como ele, né, fez referência ao irmão, evocaram o irmão, que também era ateu, e só que ele não cometeu suicídio. E aí o irmão foi encontrado mais calmo. A escrita dele era mais leve e legível. E o irmão, ele já se encontrava numa situação mais amena do que o do irmão, né? Tinha suas dificuldades, mas era mais ameno que o irmão, demonstrando que ele estava aceitando melhor aquela situação. E aí ele narra que o irmão estava fugindo realmente dele, né? Que ele não tinha encontrado com o irmão por conta dessa fuga. E aí Kardec novamente explica que pode parecer estranho ele mencionar que o irmão fugia dele, que um não encontrava com o outro, mas que por providência divina muitas vezes é permitido, né? Que os espíritos façam essa não façam uso daquele contato por pensamento, que a gente também já comentou algumas vezes, né? Então, por providência divina, pelo sofrimento, né? Muitas vezes é permitido realmente que essa comunicação não ocorra assim tão de imediato. E aí perguntam para o irmão por que ele está mais calmo. E aí ele responde reconhecendo os próprios erros, o orgulho, que ele se sentia humilhado, com remorso, mas que ele estava reconhecendo a presença de Deus e o poder de Deus. E aí foi perguntado ao irmão se a prece estava ajudando, né, o JBD. E aí ele responde que por hora não, por conta da resistência que o JBD tinha em aceitar, né, a existência de Deus e tudo aquilo que ele negava, mas que as orações deveriam continuar porque seria útil para ele no decorrer da divina panaceia. E isso foi importante ele mencionar essa palavra. Essa palavra eu fiz uma pesquisa assim bem rápida, significa remediar as dificuldades, né? E foi importante ele mencionar isso porque a pessoa que solicitou a evocação, que é a Nora, do JBD, ela, depois das evocações, ela reconheceu, né, os dois. E essa palavra ainda mais porque aquela pessoa usava esse termo em vida. Então, ficou para ela bem claro que eram aquelas pessoas realmente, né? E só que aí depois que ocorreram essas evocações, ela voltou, então provavelmente ela passou isso para a família, mas aí ela, para a família, para os amigos, né? Mas aí depois ela voltou para a sociedade espírita solicitando uma nova evocação, porque eles ainda tinham dúvidas, né? E dizendo que ela precisava, né, que as pessoas com que ela tinha conversado não estavam aceitando exatamente, reconheciam algumas circunstâncias, mas não estavam aceitando só aquilo, eles queriam fazer algumas perguntas.
E aí ela começou a colocar as perguntas que ela queria que fossem feitas, né? Ela solicitou uma nova evocação e ela queria saber como foi o suicídio, quanto tempo ele permaneceu submerso, porque foi por afogamento, né? Onde o corpo dele foi encontrado, onde ele foi enterrado, como que foi o funeral. Mas aí houve a resposta da Sociedade Espírita de Paris através do evocador, respondendo que por alguns motivos aquela solicitação não faria sentido, né? Não seria é, uma solicitação frutífera. Aí eles pontuaram, né? Primeiro, porque seria supérfluo ficar perguntando coisas que eles já tinham colocado. E aí eles colocaram que os espíritos não se manifestam pela nossa vontade, e sim eles respondem quando eles querem e quando eles podem. Depois eles pontuaram que as provas de identidade dos espíritos já tinham sido dadas, tanto é que ela tinha reconhecido lá aquele termo panaceia, né? E ficar perguntando as mesmas coisas para eles que já estavam naquela circunstância de irritação, iria irritá-los ainda mais. E outro ponto é que os incrédulos, né, eles não se satisfariam com novas perguntas, porque na verdade eles já estavam resistentes, né? E aquelas perguntas perguntas pré-feitas, né, poderiam ser consideradas suspeitas por eles, até porque eles já não estavam aceitando mesmo. E há pessoas que, para convencer, é, elas iriam solicitar, ia ser um saco sem fundo, né? O termo é bem esse. Ia ficar solicitando informação, contradizendo, né, aquela situação e, ao mesmo tempo, dificultando a recuperação dos espíritos. E, além de tudo isso, né, seria necessário que eles quisessem se manifestar e que o evocador também tivesse em circunstâncias favoráveis, disponível para que a comunicação acontecesse. Então, por esse motivo, eles negaram. Então, é esse o relato. Obrigada, Gisele. E é Imagina. isso. Só uma curiosidade aqui entre nós, tá? Entre nós no Uhum. estudo. Quando ele traz aqui logo no título, a identificação pelas iniciais, vamos atentar ao seguinte, eu falo todos nós aqui, o grupo, diz o senhor J. tracinho D. D. E aí eu procurei compreender isso através de alguns estudos diversos, e pelo que eu apurei, aqui seriam as iniciais dos dois, né? Do senhor, o senhor J, e o outro, que é o irmão, que também desencarna, né? Só que Ah, seu tá. O J era um e o BD era outro. Exato, por isso que foi Ah, separado desculpa. pelo tracinho. Não, Eu mas não eu também, percebi isso. eu esbarrei Então, nisso. Aí desculpa. na segunda leitura, você caiu no mesmo ponto que eu caí, possivelmente muitos de nós aqui no grupo caímos na mesma pegadinha. Porque eu não sei, talvez Eu não para pouco reparei faz. isso, mas agora que eu tô vendo que tem um tracinho mesmo. Passou Pois, batido, desculpa. pois Mas é, ótimo que então você explicou. foi todo, acho que praticamente todos nós. Se alguém aqui foi soberano, foi superior, por favor, se manifeste dizendo que entendeu de primeira. Pode nos humilhar, porque será bem-vindo. Ah, eu já não me sinto mais humilhada. Que bom. Mas é isso, o senhor J, ele comete Uhum, o suicídio, né? Então, a morte, o uhum, desencarne dele tem uma repercussão muito mais sofrida. Tudo em torno uhum, dele gira em torno do ego mesmo, porque ele era uhum, ateu, ele desacreditava em qualquer coisa para o além do aqui e agora, então é aquilo, acabou, cometeu o suicídio, nada mais existe. Quando ele chega no outro plano, ele se depara com a prova de que ele estava errado. E aí é um grande conflito, na verdade, pelo ego, né? Uma grande batalha. uhum. Todos nós sabemos muito bem o que é isso. E o Sim. senhor o senhor BD seria o irmão dele. Ele desencarna, né?
por causas naturais, não pelo suicídio. Embora também fosse ateu, o que os aproximava algumas coisas, né, trazia algum grau de afinidade importante entre eles. Mas as repercussões no pós-vida, como alguns chamam, né, são bem diferentes àqueles que se entregam ao suicídio. Aqui também seria interessante pontuarmos para todos nós que ele fala da escrita no início, né? Que o Uhum. espírito tem uma escrita difícil, como você trouxe, pontuou muito bem isso. A letra ilegível, ele chega a quebrar o lápis, enfim. Isso nos sinaliza algo. Nos sinaliza o que provavelmente, aqui diria 99,9% de certeza, esse médium que trazia essa mensagem seria um médium mecânico, era psicografia, pelo uso do lápis e pela forma como ele se entrega, né, aquilo que o espírito sente, ele reproduz também manualmente, com força, com intensidade, não passou pelo crivo dele, devo ou não devo, posso ou não posso, ele simplesmente se entrega. Isso nos sinaliza uma mediunidade de psicografia mecânica. É outro pontinho que também nos chamou a atenção. Por quê? Porque sabemos que a psicofonia nas reuniões de Kardec veio um pouquinho depois, né? Naquele momento ali, ainda imperava a psicografia. Isso era até muito mais prático, afinal de contas, a maioria dessas evocações, elas tinham um propósito de estudo, né? As reuniões da sociedade, elas objetivavam o estudo. Era daí que Kardec retirava a maior parte dos apontamentos sobre os quais se debruçava e elaborava as obras. Então, convenhamos, evocar suicidas é uma tarefa um pouco sinuosa, é delicado, não é para qualquer um. Então, não era simplesmente temos o objetivo de estudar, portanto, vamos evocá-las. Existia ainda, antes dessa evocação, e aqui o Kardec ele não deixa claro, mas sabemos disso, o crivo da autorização do patrono espiritual da sociedade espírita, que era o São Luís. Então, primeiro Kardec consultava o espírito responsável pelo grupo São Luís se era possível evocar aquele espírito, diante da autorização, aí sim a evocação era feita. E, por último, uma frase, né, depois daquele relato, quando Kardec vai justificar o porquê não ceder ao pedido daquela pessoa, daquela parente ou daquele parente, por mais informações sobre o desencarne, e ele diz, né, que não é que possa se evocar os espíritos a qualquer momento e que eles se comuniquem livremente. Existe ali toda uma cautela, existe toda uma burocracia, entre aspas, envolvida. É o famoso que nós conhecemos muito através da frase do Chico Xavier, né? O telefone toca de lá para cá. Então, no caso aí, quem atende o telefone, quem baixa, quem levanta na sociedade era o São Luís, era a espiritualidade, sim. E por último, lembrei agora, vale pontuar que eu não sei se vocês perceberam, mas que essa pessoa que solicitou mais informações, ela queria comprovar, né? Podia demonstrar algum grau de empolgação para, junto à sua parentela espiritual, ela demonstrava um nível de fé, mas queria que aqueles outros também em torno comungassem com isso. Então, ela manda essa carta e traz toda a diretriz, né? Estabelece tudo como deveria ser, se empolga. Mas o curioso é que se esses dois desencarnados ateus, um era irmão do outro e essa pessoa se diz parente, era um sogro, fala em algum momento, né? Era o sogro. Uhum. Então, tínhamos Sim. aí um casal de primos. Tínhamos um casal de primos, né? Eles se casaram, então, para fazer aquele jogo de caixa de peças, para que os dois desencarnados fossem irmãos e essa pessoa encarnada que busca mais informações trouxesse esse grau de parentesco em relação a eles, dizendo ser sobrinho de um
e sobrinho, ou não fica bem claro se seria o genro ou a nora, enfim. Mas aí esse casal teria que ser primos, né? Só uma curiosidadezinha. Uhum. Bom, você quer acrescentar mais algo, José? Eu só fiquei pensando eu fiquei pensando nessa questão do orgulho, né? E aí eu lembrei de uma entrevista que eu assisti faz pouco tempo atrás, do Leandro Carnal, né? Acho que a maioria deve conhecer. Se não conhece, ele é um filósofo, mas ele é desses mais populares, né? Como o Mário Sérgio Cortella e tal. E eu vi ele é ateu, né? E eu já assisti alguns vídeos dele falando sobre essa posição dele, enfim. Mas eu lembrei de uma historinha que ele contou, bem bonita, eu achei, sobre essa questão de respeito, né? E envolvendo essa questão dele de ser ateu. Ele falou que quando ele era mais novo, a mãe dele sempre muito, a família, né? Muito católica, ele vem de uma família muito católica, estudou em colégios católicos e tal. Ele também era católico, mas em determinado momento ele passou por uma experiência que depois aí alguém que quiser pode ver no vídeo, mas ele passou uma experiência e ele mudou de posicionamento e se tornou ateu. Mas quando ele se tornou ateu, ele era muito convicto, assim, sabe, aquela pessoa inflamada por defender aquela situação. E a mãe dele uma vez falou para ele ia viajar para algum lugar e a mãe dele, como toda mãe, fala: "Meu filho, vai com Deus". E aí ele falou assim para a mãe dele, bem arrogante, né? "Eu não vou com Deus, eu vou de avião". E passou. Ele falou que passou muitos anos e tal, e ele foi amadurecendo, ele contando sobre essas descobertas dele, é bem interessante o trajeto dele, tanto é que ele tem vários vídeos sobre religião, sobre partes da Bíblia, porque ele, apesar de não acreditar em Deus, ele tem muito conhecimento, né, até por ser filósofo e tal, e ele falou que ele foi é, ressignificando. E aí ele perdeu a mãe dele, né? Acho que nem faz muito tempo que ele perdeu a mãe dele. E ele ressignificou. Então, ele falou que as pessoas perguntam para ele hoje em dia, né? Ah, mas você é ateu? E se alguém te falar, né? Vai com Deus. Aí ele falou que por essa experiência que ele teve, a perca da mãe dele, ele ressignificou e hoje em dia ele agradece. Ah, se alguém te falar, vai com Deus, ele falou assim, eu agradeço e aceito de coração, porque o que vale é o sentimento, é a boa energia que aquela pessoa está me transmitindo. Então, lembrei dessa história e fiz essa relação entre os dois espíritos aí do relato, e eu acho que essa é a diferença, né? O orgulho, ele tira da gente a possibilidade de aceitar o outro, de receber algo bom, né? Como se você estivesse recusando um presente, se você estivesse recusando uma, uma flor que alguém te dá, né? E tem gente que nem gosta de flor. Mas, enfim, eu fiquei pensando nisso, né? Nessa oportunidade de estudar e a gente ressignificar também, né? Os nossos orgulhos, trazer para a gente o coração mais brando, né? Diante das diferenças que existem, né? Que a gente tem cada vez mais visto essa questão que é tão comentado da polarização, né? Fiquei pensando sobre isso. Perfeito, Ellen. Belíssimo exemplo. Se você encontrar depois o vídeo, disponibiliza o link no grupo, por gentileza, ou qualquer Disponibilizo. outra pessoa. Tá É, bom. só fechando, a Ellen trouxe um comentário aqui que fecha muito bem, que resume, na verdade, né, esse caso. Ela diz o seguinte: a prova dele era adquirir, por meio da sua razão, a certeza da existência de Deus e da vida futura. Essa era a mola central da questão, né? Em torno desse suicídio, o que ele desejava, com o que ele se deparou, era uma prova, né? Era uma prova que, infelizmente, foi transmutada em expiação. Tal qual vai acontecer nos outros relatos que nós vamos ver em seguida, com o Edu e quem vai ficar com o último, a Camila. Isso. Então, obrigada, Gisele, mais uma vez. E Edu, por gentileza. Imagina.
Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Bem, Edu. Que ótimo. Bom, coube me falar sobre o senhor Feliciano. Espero estar pronunciando corretamente, Graça. O senhor Feliciano era, de acordo com o relato aqui do Kardec, né? Era um homem rico, instruído, muito honrado, poeta espirituoso, de um caráter bom, obsequioso, né? Ou seja, fazia favores, era prestativo, cortês. E aí a gente já começa a imaginar, né, como que uma pessoa, assim, com tantos predicados, né, vai cometer o suicídio. E aí, na frase seguinte, já fica mais claro o que aconteceu, né? Fala de investimentos especulativos desastrosos que ele fez e comprometeram muito sua fortuna. E pelo fato de ele já estar muito idoso, não ter condições de restabelecer essa fortuna, ele acabou tomando essa decisão impensada de suicidar, né? Isso foi em dezembro de 1864. Também achei interessante que o Kardec fala que ele não era materialista nem ateu, né? E eu também fiquei intrigado a respeito disso. Uma pessoa que não é materialista nem ateu cometer suicídio. Mas ele fala que era um homem de humor bastante leviano, né? E pouco se importava com a vida futura. Ele cita também aqui, né, que os membros ali da Sociedade Espírita Parisiense tinham amplo conhecimento, né, do senhor Feliciano, eles conheciam intimamente. Então, por isso, resolveram evocá-lo 4 meses depois da sua morte, inspirado por essa simpatia que eles nutriam por ele. E aí, logo no início da evocação, né, o senhor Feliciano já fala que sente muita falta da terra, né, que nela teve algumas decepções, mas muito menores do que as decepções que ele teve no outro plano, né? Ele imaginava maravilhas, né? Ele falou, imaginava maravilhas aqui. É interessante que demonstra também um total desconhecimento, né, da vida futura, porque ele cometeu suicídio e esperava encontrar maravilhas do outro lado, né? E ele aí fala que encontrou uma realidade muito aquém, né, do ideal que tinha. Comenta também que o mundo dos espíritos é bastante heterogêneo, né, nas palavras dele. E aí fala até que para torná-lo suportável precisava de uma faxina, né. Eu até comecei a imaginar aqui, né, e isso denota, um pouco de orgulho, né, de ego também, né. Deus deixou esse lado aqui bagunçado e precisa de uma faxina, vamos fazer uma faxina aqui. Comecei a imaginar algo desse tipo. E aí ele fala também que seria interessante fazer uma descrição dos hábitos dos espíritos ali do outro lado, né? Ele fala dessa heterogeneidade, então, pelo visto, ele tinha acesso ali, né, a observar vários espíritos de classes diferentes, né? Ele cita até Balzac, diz que Balzac deveria se dedicar a essa tarefa, né? Eu fui até pesquisar, porque eu já tinha ouvido falar sobre Balzac, eu lembro que eu já tinha lido, mas não lembrava os detalhes. Balzac foi um escritor francês que morreu em 1850, ou seja, 14 anos antes do senhor Feliciano, e era notável por suas observações psicológicas. Então, ele cita Balzac aqui, que Balzac seria indicado para fazer esse estudo ali dos hábitos dos espíritos, né? Então, achei um relato assim bastante rico do ponto de vista científico também, né? Demonstra também que o próprio senhor Feliciano tinha essa veia científica, né? E é uma pessoa bastante culta. E aí ele começa a se perguntar, né? Onde estarão então esses grandes espíritos, né? Deveriam permanecer como eu algum tempo por aqui, depois partir para esferas mais elevadas. Aqui ele parece fazer menção, né, ao conceito do purgatório, né, pregado pela Igreja Católica, por exemplo, né, entendendo que talvez eles tivessem ficado um tempinho ali, depois tivessem ido para essas esferas mais elevadas. E ele volta a citar, né, um pandemônio curioso que me agrada observar, e por aqui eu vou ficando, como se fosse uma escolha dele, né, consciente, ficar ali onde ele estava. A sua linguagem surpreendeu bastante o pessoal ali da sociedade parisiense, né, o grupo. Então eles foram atrás, né, de verificar a identidade de quem estava se manifestando, porque ficaram com essa dúvida, né. E aí perguntaram para ele como que ele morreu, né, e ele falou: "Morri pela morte que escolhi", né, mais uma vez demonstra aí o ego, né, então eu escolhi
morri e foi de meu agrado, né? Mas depois ele já fala, olha, não valeu muita coisa, exceto pelo fato de eu estar livre das minhas tribulações materiais. Mas para encontrar outras piores e mais penosas na posição de espírito. Então, ele já admite aqui, né, apesar dele falar que foi do seu agrado, né, o desfecho da vida dele, porque ele escolheu assim, ele já admite ali que ele passa por penas muito mais, por experiências muito mais penosas, né, lá no mundo dos espíritos. E aí, ainda em dúvida, né, eles perguntam ao guia do médium, agora, se foi mesmo o espírito do senhor Feliciano, que respondeu, e citando novamente, né, que essa linguagem descontraída causa surpresa vinda de um suicida. E aí o guia do médium confirma que era ele mesmo e cita que ele sofria muito por ter cometido suicídio e com isso ele estava evitando, na medida do possível, fazer qualquer alusão, né, ao seu fim funesto. Então, eles se dirigem agora ao espírito, né, e dizem que sua morte comoveu-nos muito, né, e parece Kardec falando aqui que, em primeira pessoa, inclusive, né, nunca esquecerei, de como foi bom e cortês comigo, né, então dá para ver que era uma pessoa de alta estima ali do grupo. E aí, deixa eu ver, tem mais um comentário que eu anotei aqui. É uma resposta do espírito, né? Ele falou que não poderia escapar de outra forma aos constrangimentos da situação material. Então, ele disse que não tinha outra, na visão dele, naquele momento, não tinha outra saída senão o suicídio depois da falência, né? Isso demonstra que ele ainda não se arrependeu do ato que cometeu, né? É uma característica de não arrependimento ainda naquele momento que ele estava se comunicando, né? E aí ele fala que precisa de preces, né? Então, mais um espírito, né, que pede preces, pede para orar, sobretudo, para que ele fique livre daquelas companhias horríveis ao redor dele, né? Mas ele sempre age pedindo para terceiros intercederem por ele, né? Parece que ele não está muito disposto, até esse momento, a fazer a parte dele. Chega um momento que ele cita, né, que o suicídio foi uma fatalidade, né? Então, e ele volta a falar, né, ao orar vocês fazem mais por mim do que eu fiz por vós na terra, né? Então, sabendo que o grupo tinha bastante estima por ele, ele mais uma vez conclama aí as orações, né? E mais uma informação importante, ele fala que essa é uma prova em que ele já fracassou tantas vezes. Então fica claro que não é a primeira vez, né, ele já desencarnado tem essa memória de que não é a primeira vez que ele comete esse erro, né, tão grave do suicídio. Então ele fala que é por isso que ele precisa de força, né, e fala que dizem que eu posso conseguir isso com pressa, então orai por mim que eu quero orar também, né. E aí Kardec confirma, né, que é um espírito que sucumbiu várias vezes a uma prova, que se renova a cada existência, e uma prova que há de se renovar enquanto ele não houver conseguido superá-la, né. E aí eu comecei a pensar aqui, né, eh, no caso dele é algo bastante grave, né, mas quantas, faltas a gente já cometeu em outras encarnações que foram se repetindo sucessivamente, né. Quantas vezes a gente já não cometeu os mesmos erros que a gente comete agora, né. Talvez seja uma questão da gente parar para pensar, porque todos nós temos aí nossos defeitos, né, que muitas vezes só a gente conhece e que a gente luta, né, às vezes não luta com tanta força assim para se livrar desses defeitos e isso pode estar vindo de várias encarnações que a gente vem tentando, então talvez isso seja mais um motivo aí para a gente tentar um pouquinho mais, né, falar: "Vamos ver se dessa vez eu consigo superar essa minha má inclinação que provavelmente eu já tive em tantas outras vidas". Então esse é um exemplo, né, de algo que foi se repetindo vida após vida, e mais uma vez ele sucumbiu e aí ele espera superá-la na próxima encarnação. Kardec comenta também que quando o objetivo de aperfeiçoamento para o qual nos encarnamos não é atingido, né, a gente acaba sendo obrigado a recomeçar até que a gente consiga a vitória nessa luta, né. E eles esclarecem agora ao espírito que o que ele chama de fatalidade não é nada mais do que a própria fraqueza dele, né.
porque não existe, eles comentam ali que não existe fatalidade, porque se assim fosse, né, o homem não seria responsável pelos seus próprios atos. E, né, reforça que o homem é sempre livre, que essa liberdade é um belo privilégio, né, que Deus não quis fazer simplesmente uma máquina que age e obedece cegamente. Deus poderia fazer isso? Poderia. Muitas religiões consideram até que é assim, né? Mas não é a forma como Deus age em relação a gente. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós somos livres. Isso torna a gente falível por causa dessa liberdade, mas também nos torna perfectíveis. Eu adoro esse adjetivo, perfectível, né? Que às vezes tem pessoas que falam, eu sou imperfeito. Não, nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos. Mas nós somos perfectíveis e a gente vai um dia chegar, né, mais cedo ou mais tarde, à perfeição, né? Que é quando a gente vai chegar à suprema felicidade. E aí ele cita, né, a questão do orgulho, né, que eu já tinha comentado, que leva então o senhor Felician a acusar o destino de suas próprias desventuras na Terra, né, quando de fato resultam da sua própria negligência, né? E ele reforça aqui, né, o Kardec falando, que ele teve tudo o que era preciso para ser feliz nesse mundo, né? Teve inteligência, talento, fortuna, consideração, mas o que aconteceu foi unicamente por sua imprevidência. Se ele tivesse se contentado com o que tinha, né, com o seu quinhão, ou seja, com o que ele tinha já de bens materiais, que era muito pelo que foi citado, em vez de ficar tentando aumentar ainda mais essa fortuna sem necessidade, ele não teria chegado à ruína. Então, isso daqui, né, remete-se à avareza, à cupidez, né, que é mais uma prova pela qual esse espírito tinha que passar e não conseguiu superar nesse momento. Então, sua prova consistia, né, citando, num desencadeamento de circunstâncias que deveriam ensejar a necessidade, não a necessidade, isso é importante, né? Deveriam ensejar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Então, a prova era isso, muitas dificuldades que levariam ele a pensar e ser tentado de novo pela ideia do suicídio, mas não uma necessidade. Ele tinha condições de, pela sua vontade, superar aquela tentação. E aí fala que em sua próxima existência ele vai estar de novo exposto a esses acontecimentos que inspiram, né, que podem levar essa ideia do suicídio. E quem sabe aí ele pode triunfar nessa nova oportunidade, né? Então ele vai sofrer não eternamente, mas pelo tempo que for necessário para reparação, né? Então a gente vê aqui a questão da reparação e eles falam também do arrependimento, né? Kardec cita aqui que tem que mostrar a Deus um arrependimento tão sincero, de pedir com tanta insistência o apoio dos bons espíritos, até que chegará um momento em que ele vai vir à Terra blindado dessas tentações e vai ter superado essa prova, né? E o que eles concluem aqui dizendo que vão ajudá-lo com as preces, né? Mas elas são impotentes se ele não os auxiliar também com os próprios esforços, né? Então, a gente vê aqui a questão da autonomia, né? Como que é importante os esforços dos espíritos. A gente pode ajudar bastante, né? A gente auxilia muito orando por eles, por esses espíritos que cometeram essa falta. Mas eles precisam também, né, agir por conta própria para superar essas más inclinações. E ele conclui, então, o senhor Feliciano conclui agradecendo essas palavras de encorajamento, né, e dizendo que está ansioso para sair daquele ambiente repugnante em que ele foi delegado. Basicamente é isso que eu tinha anotado. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Edu. Muito bom. Vocês perceberam que a prova que esse espírito ele havia falhado por 4 vezes consecutivas e se entregaria à quinta tentativa era do suicídio? Numa primeira leitura, nós remetemos que pode ser a prova da pobreza, mas não. Durante o transcorrer da leitura, isso fica claro, e mais ainda nesse finalzinho. Aqui nós estamos vendo o relato de alguém que se suicidou 4 vezes consecutivas. Então, era alguém ali próximo de Kardec, que era alguém da intimidade, tanto que vemos aqui o codificador se referir a ele com
com carinho, com estima, né? Ele usa a primeira pessoa, o pronome na primeira pessoa. E fica também essa lição, né, de que mesmo alguém, mesmo relacionado ao codificador, alguém ali que estava trabalhando ativamente junto com a espiritualidade superior, ainda assim estava cercado de pessoas que podiam ir por esse caminho, né, do suicídio, e ele não pôde fazer nada, né, não conseguiu fazer nada. Então, não sabemos até que ponto ia a intimidade, até que ponto Kardec chegou a identificar algum problema relativo a ele ou não, mas essa estima, ela fica muito clara. E é isso. A questão da pobreza não seria uma pobreza absoluta. O que ele não se conformava era com viver com o trivial. Ele não ficaria totalmente pobre. Então, seria alguém que falhou na administração dos recursos, mas ainda ficaria o suficiente para viver de uma forma modesta. E em relação a isso, ele também não se conformou, né? Então, vemos aí um volume de situações, um volume de coisas sendo acrescido para outras experiências, né? E por fim, quando se fala, né, que ele vai voltar, vai reencarnar e que mais uma vez vai passar por essa prova, qual seria? Ele vai sentir, vai acontecer algum chamado, alguma situação complicada na sua vida, na sua jornada, e ele vai se sentir muito inclinado ao suicídio. Mas por quê? Não só por aquela situação específica, mas porque já estava plantado nele, enraizado nele, essas experiências passadas, né? As experiências que ele falhou exatamente nessa prova. Então, aí ele volta, ele vai voltar, já deve ter reencarnado, iria passar por isso novamente. E quem de nós aqui, né, nesse grupo mesmo, possivelmente alguém possa atestar isso, que em algum momento possa ter alguma ideia, pode ser fugaz, mas de repente passou por um processo depressivo, um problema sério no seu contexto familiar e teve essas ideias, e aqui cabe a reflexão. Será que essa ideia foi passageira, foi só de agora, ou não tem alguma coisa relacionada a um passado? E é o meu grande momento de prova, né? Mais um grande momento concedido. Bom, dito isso, sem mais demoras, por favor, Camila. Oi, gente, boa noite. Deixa eu só desligar aqui o ventilador, porque faz muito barulho. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, Então, eu fiquei com o caso do Antoine Bell, não sei se é assim que pronuncia, tá? Ele era contador em um banco no Canadá. Então, esse caso, ele não ocorreu na França, né? Foi um correspondente que enviou esse caso para Kardec, né? Então, ele se suicidou em 28 de fevereiro de 1856. E esse caso chegou, né, até Kardec por esse correspondente que era um médico e farmacêutico, e ele atendia o Antoine às vezes, né? É, Só um minutinho, gente, deixa eu abrir aqui a porta, porque os bebezinhos estão chorando. Os gatinhos. É, então, aí ele atendia, né, esse amigo dele que se suicidou e ele ficou sabendo do caso e enviou o caso para Kardec, para poder eles evocarem ele, né? Então, Antoine, o correspondente ele faz um breve resumo, né, sobre o caso do Antoine. Antoine era um homem bom, né, um chefe de família, trabalhador dedicado, que passou a ter algumas alucinações, né? A gente vai ver aí o que eram essas alucinações. De que havia é, pego veneno nessa farmácia, desse amigo dele, para envenenar uma pessoa. Então ele começou a falar isso. Ah, peguei veneno na sua farmácia, peguei veneno na sua farmácia, eu matei uma pessoa, sou um assassino. E o farmacêutico sem entender nada, né? Você não é um assassino, você não pegou veneno nenhum comigo. E ele insistia, ele batia no peito falando que era um assassino. Então, ele chegou a um ponto de não dormir mais, né? Como se ele realmente estivesse alucinando. E se acusava, ele acusava a si mesmo. E chegou no ponto de suicidar-se, né? Então, esse foi o resumo
que o correspondente mandou para Kardec. E aí vai vir a evocação, né? E a gente vai ter mais detalhes. Com a evocação que aconteceu em Paris, já em agosto, em abril de 1865. Então já tinha passado um bom tempo. O espírito do Antoine, né, ele ainda se sentia muito culpado, né? Mas ele tinha consciência do desencarne. Então, assim, ele não estava achando que estava vivo, igual os outros casos que a gente viu antes, né, nos outros estudos. Ele não estava achando que estava vivo, ele não estava preso no corpo, sentindo, né, o corpo se decompor, não, nada disso. Ele já estava consciente, mas ele tinha uma culpa muito grande, né? O sofrimento dele era muito moral, né? Principalmente por esse crime que ele tinha cometido, né? E aí a gente vai ver que, na verdade, ele não estava alucinando, ele estava relembrando, né, de um assassinato que ele cometeu em outra vida. Então, ele realmente tinha matado uma pessoa envenenada. E aí ele vai contar, né, que ele se apaixonou por uma mulher, e aí, por causa da condição financeira dele inferior à dela, a família dela não aceita que eles se casem e ela se casa com outra, né? A família promete ela em casamento a um outro homem, né, de uma condição financeira melhor. E aí ele não aceita essa separação, ele não aceita que essa mulher case com outro homem, e aí ele envenena este outro homem, né? E aí foi esse o crime que ele cometeu. Pelo que eu entendi, no final ele parece que ele confessou o crime e foi enforcado, né? Isso na vida passada. E aí ele reencarna, né? E reencarna aí, vive grande parte da vida dele uma vida normal até ele começar a ter essas alucinações, né? Ele diz que tinha uma vaga intuição, né, desse assassinato, uma intuição muito vaga, mas em determinado momento, né, da vida, ele começa a relembrar, no caso não eram alucinações, né? Ele começa a relembrar esse acontecimento do assassinato, né? Por influência de um obsessor, né? Então esse caso eu achei ele interessante por causa disso. É um caso diferente, né, dos outros, porque o suicídio foi por influência de um obsessor, né? Então, esse obsessor, que era quem? O pai da vítima dele da outra vida, né? O pai desse cara, desse rapaz que ia casar com a mulher que ele amava, e ele matou. O pai não perdoou e ficou perseguindo ele, obsediando ele, fazendo ele relembrar esse crime e se sentir culpado a ponto de se suicidar. Então, por influência desse obsessor, né, que ele comete esse suicídio. Ele então diz que os suicidas como ele, né, que tem esse caso específico de ser induzido ao suicídio por um obsessor, eles são menos culpados, né, do que os outros, né, aos olhos de Deus, da espiritualidade. Mas ainda assim, ele teria que passar pela prova do suicídio voluntário na próxima encarnação. Então, assim, a culpa é menor, porque foi induzido, né, embora a gente tenha nosso livre-arbítrio também de resistir a uma obsessão. Mas ainda assim tem um atenuante, né? Mas mesmo assim, ele vai ter que passar por uma outra prova na próxima vida, né? Ou seja, pelo que eu entendi, passar pela prova do suicídio voluntário, ou seja, vão ter circunstâncias ali na próxima vida dele que vai fazer com que ele pense nessa possibilidade, mas ele vai ter que resistir, né? Na próxima encarnação. Então, vai ser a prova dele. Pelo que eu entendi, é isso. E aí depois o guia do médium, depois Kardec vai perguntar coisas ao guia, né? O guia do médium vai esclarecer sobre outros pontos. E aí ele confirma, né, que realmente podem ocorrer suicídios ocasionados por obsessão, pois a obsessão em si já é uma prova, né? Só o fato da obsessão acontecer, porque uma obsessão não acontece porque, ai, Deus acha legal o espírito ficar ali infernizando a pessoa que está encarnada, não é isso, né? Então é uma prova, de qualquer forma. E aí, só que essa prova da obsessão, ela pode tomar outras formas, ela pode ter outros desdobramentos, né? No caso dele foi um suicídio. E aí, o guia do médium ressalta, né, que o espírito sempre tem o livre arbítrio, né? Como eu falei, mesmo ele tendo sido obsidiado, ele tem o livre arbítrio de ceder ou não às sugestões do obsessor, né? E isso é levado em conta também, né? Então, assim, é uma balança que tem várias coisas ali, né, para colocar na balança na hora de
pesar aí os fatos. Então, eu perguntado ao guia do médico novamente, como que ele pode ser perseguido por um obsessor mesmo ele tendo se arrependido? Porque ele parecia uma pessoa arrependida, era um homem bom, trabalhador e tudo mais. Então, como que podia, né, ter permissão para esse obsessor perseguir ele, né? E aí o guia explica, né, que o arrependimento é apenas o primeiro passo no caminho da reabilitação, mas não livra o espírito de passar pelas provas necessárias para se fortalecer e se reabilitar, né? Então, ele estava arrependido, ok, ele deu o primeiro passo, isso é ótimo, mas ele ainda assim tinha que passar pelas provas. E aí, na prova da obsessão, ele acabou sucumbindo, né? Então, no caso desses espíritos, como eu falei, Deus permitiu a obsessão como uma prova, mas ele acabou sucumbindo, né? E daí um arrependimento duplo, né? Ele já tinha um arrependimento do crime que cometeu na vida passada e agora o arrependimento do suicídio, né? Então a gente percebe o quê? Primeiro, a importância do esquecimento, né? Porque ele tinha uma intuição, mas ele viveu a vida dele ali normal, uma vida normal, mesmo com essa leve intuição do que ele tinha feito, né? Que a gente sempre tem no nosso íntimo, né? Na nossa consciência. Mas a partir do momento que o obsessor começa a fazer ele realmente lembrar do fato, ele não aguenta lembrar daquilo que ele tinha feito. A culpa foi muito grande, o arrependimento foi muito grande, ele não aguentou lembrar daquilo que tinha acontecido. Então, isso mostra pra gente como é importante a gente esquecer, né? Quando a gente reencarna das coisas que a gente fez. Tem um motivo para o esquecimento, né? E também o fato de que a justiça divina consiste nisso, né? Em permitir a reparação. Isso também é muito importante a gente perceber em todos os casos, inclusive, né? Que sempre eles ficam muito culpados, eles passam por algumas provas, né? Passam ali pelo sofrimento pós-morte, né? Por causa, em decorrência do ato que cometeram, mas sempre tem a possibilidade da reparação, né? O sofrimento não é eterno. Então, isso é muito, muito importante. E dá esperança, né? E as provas são uma forma de reparar essas faltas do passado. Elas também não são em vão, né? Nenhuma prova que a gente passa é à toa, né? Elas são uma forma da gente reparar essas faltas que a gente não lembra, mas a gente sabe que tem, né? E progredir, avançar, né? Quando a gente consegue realmente passar por elas de uma forma mais com mais coragem, né? Mais força e consegue levar até o fim, né? Essas provas. Então, mas mesmo aqueles que não conseguem, né? Ainda vão ter outras chances, como a gente viu nos outros casos também. Vai passar por outras provas, por outras questões, mas ainda assim vão ter outras chances. Seja o tempo que for, seja séculos mais séculos pela frente, quantas vidas tiver que ter, mas sempre vai ter outra chance. Isso é a prova, né, da justiça divina e da vontade divina, né? De deixar sempre a gente ter uma segunda, terceira, quarta, quinta chance até a gente conseguir aprender. Basicamente é isso, gente. O resumo do caso, que era curtinho, né? Mais curtinho que os outros. E o que eu entendi, né? A lição que eu tirei desse caso. Muito bom, Camila. Muito obrigada. Você falou uma palavra aí que realmente veio muito à mente quando li o caso, o relato, que é culpa. Foi a grande questão aí, diria, né, envolvendo esse espírito, porque Kardec traz aqui, pelos indicativos, foi um suicídio em sequência, né? Duas jornadas reencarnatórias e ele sucumbe através do suicídio nessas duas. E na segunda vez é pela culpa. Então, só que a primeira foi mais agravado, porque foi um assassinato, né? Seguido de um suicídio. E nessa outra etapa, ele não assassina ninguém, já vemos aí um progresso, mas novamente sucumbe à prova do suicídio. Então, vamos tentar jogar um olhar mais positivo nesse sentido de Ah, que então ele se enforcou, porque eu tinha entendido que ele tinha confessado o crime e aí a pena dele teria sido sem ser enforcado. No caso, não foi isso. Ele se enforcou depois de isso, cometer o crime.
Ah, tá. Exatamente. Ele assassina, né, o pretendente daquela com quem ele queria se unir em matrimônio naquela época. Ele assassina envenenado, Uhum. daí as reminiscências dele. Ele tenta reatar com ela, mas acaba não sendo feliz e por isso ele se entrega ao suicídio naquela experiência. Daí ele Ah, tá, reencarna. entendi. Daí ele reencarna e me parece que ele pode apresentar, poderia ter apresentado aí um quadro semelhante à esquizofrenia, né? Quando ele começa a ter esses delírios, então uma mediunidade ostensiva, Ah, com certeza obsessão e um a pacote aí de ciência poderia coisa. dar esse diagnóstico mesmo Exato. de Então ele esquizofrenia, porque acaba, naquela época eu não sei se já tinha esse termo, né? Eu acho que não. Mas se exato, fosse hoje em dia, seria facilmente diagnosticado assim. Então, o que que acontece? Ele tem acesso a algumas reminiscências daquele crime, tamanha culpa, né, que ele sentiu, arrependimento e acaba resgatando algumas nesgas do passado, trazendo isso e ele chega a confundir, né, presente com passado, num quadro ali já num nível mais psicótico, eu diria até, misturado com uma obsessão mais importante, e ele acaba se suicidando. É interessante que no relato Kardec vai dizer, né, através da que ele pontua isso, que na parte do trabalho ele afirmava que não cometia erro algum, né? Ele desempenhava a tarefa com competência, que ele era bancário, então mesmo naquela tarefa mais complicada, não cometia erros sequer. Ele dizia que tinha um espírito que o auxiliava naquilo. Daí eu fiquei pensando, um auxiliava no trabalho e o outro induzia ao suicídio, seriam dois? Será que ele acabava tendo esse intercâmbio com mais de um? Ou será que esse que induzia ao suicídio tinha outros planos? Enfim, não dá para alcançar sobre isso, né? Mas o que me parece mesmo é esse quadro de um visitar demais o passado no presente quando não se estava preparado. E certamente esse espírito obsessor, né, que fazia parte da prova dele, né, que ele deveria superar aquilo, ele acaba sucumbindo, infelizmente. Mas, com certeza, outras possibilidades, outras chances viriam, né? Mas desses nossa, casos, eu o que me chama... fiquei. Sim. Posso falar? É, rapidinho. Eu fiquei pensando como deve ter sido horrível para ele, né? Lembrar disso. Na cabeça dele deve ter virado uma confusão terrível, né? Porque pelo que o amigo dele, né, o correspondente falou, ele ficou alucinado, assim. Então, deve ter misturado ali na cabeça dele, lembrança do passado, coisa do presente, deve ter ficado uma confusão na mente dele, que só Jesus sabe, né? Uma culpa validada pelo coração, mas desacreditada pela sociedade em torno, pelos parentes, pelas pessoas a quem ele falava aquilo, né? Confessava abertamente, mesmo que através de supostos delírios. Mas penso que isso só torna o quadro muito mais doloroso, né? Ele pode ter entrado num diapasão de incompreensão, de ninguém me entende, ninguém consegue compreender o que eu sinto, não respeito, enfim, são inúmeras possibilidades, mas que dá para sentir um pouquinho do sofrimento, né? Desse espírito aí ainda nessa jornada, tentando, até que achou que não era mais capaz. E são esses dois últimos casos referentes ao capítulo dos suicidas, chamou muita atenção por isso, porque normalmente quando falamos em um suicida, nós remetemos a um acontecimento geralmente único, né? Também projetamos o aqui e esquecemos que isso pode ser reflexo, né, de algo já cometido reiteradamente, que aquele ser, infelizmente, ainda não reuniu forças suficientes para superar, né? O que só nos coloca na condição de pessoas que podem também interceder através das preces, como todos e estamos percebendo ao longo dos relatos, esses espíritos, o que eles mais pedem, o que eles dizem ser necessário por eles em socorro, é a prece. É a prece. Então, mais uma vez,
reforço, né, para mim mesmo e também para vocês, quando escutarmos qualquer caso na TV ou de alguém próximo, ou que sequer saibamos quem é, um momento de prece, alguns segundos por aquela alma, né, por aquele espírito, não custa nada para a gente, mas pode representar tanto para aquele ser, né? Pode ser um pouquinho de bálsamo que eles vão ter naqueles instantes e que pode compor todo esse processo que vai culminar no arrependimento, na revisão e na decisão de uma nova tentativa, né? Então, sejamos também colaboradores do bem, em algo que é tão pequeno, tão pouquinho, mas que já nos cabe também realizar, né? É isso. Graça, deixa eu falar só uma coisinha. Eu sei que o tempo tá muito corrido, mas eu já ouvi falar que, assim, que a gente tinha que fazer prece por esses espíritos suicidas, sofredores, no centro. Pra gente não fazer em casa, porque pode atrair esses espíritos para nossa casa, e aí eles iam ficar, né, as pessoas da casa iam ficar mais perturbadas. Que o certo seria fazer prece por eles só no centro espírita, porque ali eles poderiam ser encaminhados. Faz sentido isso? Bom, eu diria que eu não tenho cabedal para responder, mas eu posso responder com base naquilo que eu sinto e naquilo que eu faço. Eu acho que prece é prece, é o caminho mais curto entre nós e Deus, entre um socorro que nós podemos intermediar, quem sabe. Então, existe um lugar apropriado, um momento certo para auxiliar alguém, então não é o lugar, não é aqui, aquela pessoa espera por esse socorro. Eu acho que não faz muito sentido. É aquela ideia do templo, né? Do templo de outras religiões. É a casa de Deus. Aqui é o espaço de Deus. Certo, mas Deus ele está circunscrito a um templo de pedras, então não seria uma, uma ideia assim muito próxima. Compreendo, consigo até alcançar qual seria a lógica disso tudo, talvez no sentido da vulnerabilidade, de atrair por vibração, mas atrair o mal através do desejo do bem, o desejo genuíno, atrair o prejuízo para si dessa forma, é realmente, como disse, meu coração não acolhe esse conceito, mas se alguém tiver alguma outra explicação, uma base mais sólida para compartilhar conosco, também agradeceria. Mas faz sentido o que você falou também. Não tem como atrair o mal tentando fazer o bem, né? Exato. A evocação que seria complicada, né? Convenhamos, os riscos envolvidos, até porque Kardec ele pontuou naquela correspondência a pessoa que desejava mais informações acerca do parente, né, que sucumbiu pelo suicídio, ele pontua que existe todo um cuidado por parte que a espiritualidade quem dita, né, a espiritualidade superior, se é o momento para aquela comunicação, há que ser, de ser considerado se o espírito também está em condições de se comunicar, se não vai prejudicá-lo em algum nível, se não vai perturbá-lo muito mais. Então, sabemos que os suicídios não tem como eles estarem bem, não tem como, pelo menos não tão rápido quanto desejaríamos. Existe todo um amparo grande da espiritualidade em torno, isso jamais falta, claro, mas daí devemos considerar que uma evocação a um suicida é por demais delicado, e não falo só por nós, né? Por quem se sinta convidado a isso, mas também em respeito àquele momento mais difícil que eles de certo atravessam, né? No momento da perturbação, que tende a ser muito mais prolongado do que dos demais, que desencarnam pelas chamadas causas naturais. Alguém gostaria de trazer mais alguma coisa, acrescentar no nosso estudo?
Sei que o tempinho já está correndo, mas se alguém tiver a intuição para falar algo, fiquem à vontade, tá? Por mim tá perfeito. Obrigada, viu, Graça? Nada. Bom, gente, já que ninguém se manifesta, pelo menos não escutei nada, gostaria de agradecê-los mais uma vez por esse momento que tanto nos enriquece, essa comunhão de pensamentos, de sentimentos, só engrandece. Muito agradecida sempre. E gostaria de dizer que a partir da próxima semana, tá? Nossos estudos serão realizados às segundas-feiras, tá? E que na próxima segunda teremos o retorno do nosso querido e amado Daniel. Boa notícia para todos nós. Bom, dito isto, gostaria de chamar agora a Silvia para fazer a nossa prece final. Silvia, você pode? Claro. Queridos amigos, queridos irmãos, convido a todos nesse sentimento de gratidão para elevar ainda mais nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Maria, que acolhe e ampara os nossos irmãos que atentam contra a própria vida e que estão em sofrimento. Nesse instante de encerramento do nosso estudo, que a gente possa, em prece, elevar nossos pensamentos em compaixão, em solidariedade a todos os nossos irmãos, a todos os espíritos, que em seu sofrimento perderam a esperança e atentaram contra a própria vida. Que a tua luz, Jesus, que o amor de Maria envolva esses irmãos que ainda carregam as dores da desesperança, ajudando-os a perceber que nunca estão sozinhos, que não estão abandonados, que sempre há amor e recomeço em nossa caminhada. Pedimos ainda por aqueles que ainda no corpo físico lutam contra as angústias, contra as dores profundas, contra o desânimo. E pela fuga, pelas portas da morte. Que Jesus possa sustentá-los, fortalecer-lhes o coração e a mente, para que se encontre em auxílio na prece, no trabalho do bem, que a gente possa voltar os nossos pensamentos aos espíritos que sofrem na incerteza, na insegurança. Recordar que nós ainda estamos sujeitos às vicissitudes que desafiam nosso crescimento espiritual e que a tua luz, Jesus, nos auxilia a compreender que somente o amor e a nossa transformação, que nós que encontraremos a verdadeira libertação de nossos medos.
Agradecemos, Jesus, pelo conhecimento e pelos ensinamentos que nos foram concedidos na noite de hoje, que possamos sair daqui renovados, conscientes da responsabilidade que temos e que possamos ter uma boa noite de descanso e que possamos nos encontrar na próxima semana com muita luz, com saúde, com muita boa disposição. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E assim seja. Bom, nosso capítulo sobre os suicidas está encerrado. Estamos sempre à disposição para qualquer comentário, qualquer debate, diálogo a mais nos grupos de WhatsApp. Tá? E desejamos a vocês uma excelente sexta-feira, final de semana, que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, em mais um capítulo. Muito obrigada.